O Brasil tem uma malha rodoviária de 213 mil quilômetros, quase 2 milhões de caminhões. Se a frota é gigante, os problemas também. É comum encontrar caminhoneiros transportando carga com peso acima do que é permitido por lei e arriscando a própria vida e a dos outros. Só uma empresa foi autuada mais de 40 vezes por transitar com excesso de peso. É assim, pelas estradas da vida, que o seu Darcy trabalha há 40 anos. Zeloso, antes de sair para fazer o transporte de cimento, ele faz uma vistoria no caminhão. Tudo ok? Hora de pôr o pé na estrada. Com tanta bagagem profissional, ele conta que já viu muita coisa por aí. Inclusive quem arrisca a própria vida e a de outras pessoas transportando carga em excesso. Eles andam assim com excesso de carga porque os fretes são muito baratos e eles estão sujeitos a botar um pouco de peso no caminhão, que é para ver se o frete melhora um pouco, né? Então, aí é sujeito a isso, aí botando a vida em risco, né? Porque está com excesso de peso, os freios já fica mais ruim para frear, para descer, e aí é isso aí. O resultado é previsível. A maioria dos acidentes de caminhão que você vê por aí, você pode ver que é em descida, né? E excesso de carga, freio não dá conta esquenta tudo e o cara perde todo o controle do caminhão e termina tombando, né? Então, direto a gente está vendo por aí, pelas estradas aí, acidente. Acidentes que poderiam ser evitados se empresas e caminhoneiros autônomos cumprissem a lei. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que somente poderão transitar pelas estradas os veículos com peso e dimensões que obedeçam aos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A fiscalização é feita com equipamento de pesagem, a balança rodoviária. Nós primeiro checamos a nota fiscal. Na nota fiscal se declara não só o tipo de produto que está sendo transportado, mas também o seu peso. Então, de acordo com aquele modelo de caminhão, nós sabemos se aquele peso é adequado àquele tipo de veículo. Se estiver com um peso declarado na nota além do que o caminhão suporta, haverá essa autuação. Mas em algumas situações, alguns motoristas usam alguns ardis, escondem uma ou duas notas fiscais e apresentam apenas aquela que se adequam à capacidade do veículo. E aí nós usamos as balanças de pesagens. Essas balanças, elas são mais precisas e a partir daí nós confirmamos esse excesso e autuamos o motorista ou a empresa transportadora. Além da multa, que varia conforme a carga levada em excesso, há casos que ainda vão parar na justiça. Uma empresa foi condenada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília por danos morais coletivos. Ela foi autuada 45 vezes por transportar carga maior que a permitida. O Ministério Público alegou que os caminhões foram flagrados na BR-040 e provocaram danos à rodovia e, consequentemente, a quem precisa usar a estrada. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF entendeu que as 45 autuações ocorreram em um curto espaço de tempo, apenas um ano. Os desembargadores ressaltaram que a prática prejudica ainda o patrimônio público, já que obriga os governos a transferirem recursos de outros setores para a manutenção e restauração das rodovias. A empresa foi condenada a pagar R$ 67 mil por danos morais coletivos e ficou impedida de trafegar com excesso de peso pelas rodovias federais. Esse advogado explica a decisão do tribunal. Houve uma condenação por danos materiais e danos morais também. Causou danos morais à população. Por quê? Porque danifica o asfalto fica todo anulado, gera risco ao cidadão que está transitando com o seu carro de passeio, o carro mais leve. Então a decisão do tribunal foi cabível, sim, a apreensão do veículo, cabível, além da apreensão do veículo, cabível a aplicação da multa e, inclusive, a indenização pelos danos que causou o asfalto e danos morais também. O que a decisão judicial deixa claro é que trafegar com excesso de peso traz prejuízo para todos. O caminhoneiro ou a empresa que transporta com sobrecarga, ela perde, em primeiro lugar, porque o caminhão se desgasta mais. O caminhão, como todo veículo, ele é projetado para receber determinado volume de carga, determinado peso.
Quando se opta por transportar algum acréscimo em relação a isso, existe um desgaste muito mais prematuro dos equipamentos. Então a suspensão sofre mais, a parte de pneus ela é muito mais desgastada e isso gera custos para a própria empresa. O sobrepeso, por outro lado, ele também provoca danos ao próprio pavimento, porque vai aparecer uma série de buracos, de fissuras no pavimento, e isso faz com que essa velocidade menor provoque um aumento do consumo de diesel nos próprios caminhões. Então é um mau negócio tanto para os transportadores, ou para quem opera fora do limite legal, quanto para o próprio país, que tem que conviver com uma estrutura de custos muito maior do que aquela que seria ideal. A Associação Brasileira de Caminhoneiros reconhece os prejuízos e pede a consciência dos profissionais que ganham a vida nas estradas. Nós somos contrários ao excesso de peso, porque tem vários fatores. Esse é um fator que dá um prejuízo muito grande para o Estado. Ele aceita colocar o excesso de peso para ganhar mais. E, às vezes, o barato sai caro. O seu Darcy garante tomar todos os cuidados para não correr esses riscos e continuar com o trabalho que gosta, principalmente nesses dias de céu azul. Isso é importante para as estradas e até para a vida da gente também, né? Depois dos aplicativos de transporte de passageiros, um app oferece serviço de ônibus com preço mais barato. A tecnologia provocou polêmica e foi parar nos tribunais. Uma startup com quase 800 mil usuários cadastrados conquistou o direito de fazer viagens, mas com algumas restrições. Veja como funciona e os detalhes da decisão na reportagem de Letícia Lagoa. A gente escolhe o destino, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí eu escolho uma data. Aí você põe para buscar e aí já vai aparecer aqui os grupos disponíveis. A jovem Bel já fez mais de 10 viagens de ônibus usando o aplicativo, mas ela confessa que no início ficou meio desconfiada. O preço era tão mais baixo que a gente fica um pouco cabreiro. Eu fiquei super insegura, eu fiquei assim, nossa, será que vai dar certo mesmo? Será que o destino vai ser tudo tranquilo, que vai chegar direitinho? Mas aí depois disso, todas as viagens a gente sai no horário certo e chega até antes do horário previsto. A ideia do app foi do mineiro Marcelo Abrita. Há 2 anos, ele criou uma plataforma para pessoas interessadas em viajar de ônibus em forma de rateio. Segundo o fundador, o negócio surgiu a partir de uma necessidade. A Buser surgiu quando eu fui casar na Bahia. Tinha alguns familiares que deixaram para comprar passagem de avião muito tarde, ficou muito caro. E aí a gente tentou descobrir uma forma alternativa de fazer a viagem. E a forma que a gente descobriu foi essa, de alugar um ônibus e dividir o custo entre quem estava indo. E aí depois do meu casamento a gente pensou, pô, se isso é bom para nossa família, isso é bom para todo mundo. A startup recebe 20% do valor total de cada trajeto fechado. E por mês, 30 mil pessoas embarcam de locais previamente marcados, como estacionamentos e shoppings. É interessante destacar que todas as empresas com as quais a gente trabalha, elas são regulamentadas pela NTT e pelos órgãos estaduais e respeitam todas as normas de segurança, de manutenção, exame toxicológico, limite de velocidade, etc. Uma dessas normas é que as empresas tenham seguros que protejam os veículos e os passageiros. A novidade estourou já no primeiro ano e hoje mais de 30 empresas prestam serviço para a marca Buser. O motorista Fernando, que faz viagens fretadas, diz que a procura triplicou e a curiosidade também. A primeira pergunta que eles fazem é se entram dentro de rodoviária, porque como é uma empresa que faz viagem, elas ligam muito o transporte com o transporte rodoviário. Então a gente rebate todas essas dúvidas, explica que é fretamento, que a Buser loca a empresa. Oferecer transporte privado de passageiros mais barato que o tradicional não é novidade em aplicativos. Mas à medida que surgem outros meios de economia compartilhada, a discussão volta à tona nos tribunais de todo o país. A viagem de estreia do aplicativo em julho de 2017, de Belo Horizonte com destino a Ipatinga, foi cancelada por meio de uma liminar na Justiça de Minas Gerais. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado alegou que empresas de fretamento não são autorizadas a fazer viagens regulares e que concorrem com o transporte público. O diretor do sindicato em São Paulo admitiu que há uma grande preocupação no setor.
Nós vimos de alguns aplicativos que os embarques são realizados fora dos lugares regularmente estabelecidos, né? E por alguns depoimentos até que a gente viu ao longo de alguns levantamentos, né, as pessoas ficam expostas de alguma maneira. Então os terminais de onde partem os sistemas regulares, né, eles são locais adequados, seguros para embarque, né, e por isso até que existem taxas relacionadas a isso, existe toda uma infraestrutura, né, que presta esse tipo de atendimento ao público usuário. Depois de outras ações judiciais contra a startup, o advogado da empresa entrou com um mandado de segurança preventivo na Justiça Federal. O pedido era para impedir que mais viagens fossem interrompidas por órgãos fiscalizadores e ainda provar que o modelo de negócio não é ilegal. Tanto a NTT quanto as empresas tradicionais, elas falam que a Buser é transporte clandestino. Primeiro que a Buser não é nem empresa de transporte, ela é uma empresa de intermediação tecnológica. Isso faz parte da economia compartilhada, que o modelo tradicional de regulamentação precisa ser revisto. Ele não consegue assimilar as tecnologias da economia compartilhada. A gente combate esse argumento por parte que a Buser funciona com CNPJ aprovado, o aplicativo está no celular de quem queira baixar, a empresa está em sede, não tem nada de clandestino. A primeira instância da Justiça Federal em São Paulo deu parecer favorável e permitiu as atividades da plataforma tecnológica. Mas um recurso julgado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região atendeu em parte o pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Para o magistrado, a empresa poderá operar em todo o Brasil, mas terá que cumprir as normas legais do serviço de fretamento. Isso quer dizer, transportar os mesmos passageiros na ida e na volta, o que diferencia do transporte regular. No caso das viagens interestaduais, a Buser está cumprindo o modelo de circuito fechado. Respeitou a decisão, os grupos formados até a data da intimação dos advogados foram mantidos, está na decisão do desembargador federal Nelton dos Santos. E depois, os novos grupos que estão sendo formados, o mesmo grupo que vai e volta. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que também está incluída no processo, não recorreu da decisão. Em nota, disse que, apesar de não existir nenhuma regulamentação específica sobre aplicativos desse perfil, qualquer viagem feita por ônibus que não tenha cadastro na Artesp é considerada irregular e a viagem fica sujeita à fiscalização, podendo o veículo ser apreendido. Já a NTT ressaltou que o aplicativo Buser não é objeto direto da fiscalização da agência e que o órgão tem avaliado o impacto das novas tecnologias. O Estado, a União, eles têm que se preocupar nesse sentido. Se de alguma forma ele está desagregando, e está, né? Está de alguma forma ofertando serviço público, serviço aberto ao público, desagregando, a passagem é um resultado de rateio de custo. Então existe inclusive o risco da passagem rodoviária com um número menor de usuários ter o preço elevado devido à oferta de aplicativos de transporte. Bel diz que vai continuar viajando nesse esquema e por um bom motivo. Você tendo esse acesso, sabe, dessas pessoas assim que conseguem compartilhar a ideia de viajar muito mais barato, cara, é sensacional. Pesa menos no bolso e acrescenta muito mais na vida, porque viajar é muito bom. É isso, o Via Legal volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. As matérias desse programa você também assiste na internet, nas nossas redes sociais. Informação para curtir, para comentar, para compartilhar. Tchau!